Sabe aquela primeira impressão que a gente tem de alguém só pelo jeito que a pessoa fala, seja boa ou ruim? Pois é, a língua que a gente usa no dia a dia é muito, mas muito mais complexa do que parece. Ela tá cheia de regras, de jeitos diferentes de falar e, infelizmente, de muito julgamento também. Então, vamos direto para a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. E ela parece simples, mas a resposta pode surpreender. Será que existe mesmo um único jeito certo de falar? Bom, vamos mergulhar fundo nisso agora. E para a gente começar a desembolar esse novelo, a gente precisa sacar uma primeira grande ideia. A língua tem muitas faces. É hora de entender as variações do nosso idioma. Olha, é legal pensar na língua não como um monte de regra parada num livro, mas sim como um organismo vivo. É isso mesmo. Ela respira, ela se mexe, ela muda o tempo todo. E essa mudança depende de quem está falando, de onde essa pessoa está e até de quando ela está falando. E essa transformação toda acontece de vários jeitos. Tem as variações geográficas, né? O Oxe lá do Nordeste, o Ba do Sul, cada cantinho com seu jeito. Tem também as sociais, tipo as gírias de uma galera ou o jargão de uma profissão, sabe? Aquelas palavras que só quem é médico ou advogado entende. E claro, tem as variações de situação. Ninguém fala com o chefe do mesmo jeito que fala com os amigos na mesa do bar, né? E por fim, as históricas, com palavras que vão sumindo, tipo voz mecê, e outras que nascem a todo instante. Agora, a gente entra num ponto que, olha, dá um nó na cabeça de muita gente. É aqui que a gente separa o que é o ideal e o que é o real no uso da língua. Vamos falar da diferença entre a tal da norma culta e a norma padrão. Mas antes de mais nada, o que danado é uma norma linguística? Pensa assim, é um modelo, um padrão de como usar a língua, que um grupo de pessoas meio que concorda que é o ideal. É como se fosse um acordo coletivo. E aqui está o pulo do gato. De um lado, a gente tem a norma padrão. Esse é o modelo ideal, a utopia da língua. É aquela versão perfeitinha que está lá nos livros de gramática, sabe? É que a gente aprende na escola. Do outro lado, tem a norma culta. Essa já é do mundo real, é a variante de prestígio, o jeito que pessoas muito escolarizadas falam em situações mais sérias, formais, tipo num discurso ou num texto acadêmico. O mais importante de entender aqui é que a norma culta chega perto da norma padrão, mas ela não é igualzinha. E nem tem como ser. Afinal de contas, ninguém fala como um livro de gramática o tempo inteiro. Já pensou que esquisito que seria? E para isso tudo não ficar só na teoria, vamos ver um exemplo que é pura força. Vamos conhecer a voz de Patativa do Assaré e sentir como a poesia pode passar por cima de qualquer norma. Ouve só esses versos, com atenção. Eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar. Neste meu pobre recato, eu não pude estudar. A força que tem aqui, a poesia, é inegável. Isso mesmo que fuja daquela norma padrão que a gente aprende. E a história por trás desses versos é mais fascinante ainda. O Patativa do Assaré era um leitor voraz, lia de tudo, mas ele não sabia escrever. Seus poemas, que são geniais, eram todos ditados ou gravados para outras pessoas passarem para o papel. A obra dele inteira viveu primeiro na fala, guardada na sua memória que era prodigiosa. Essa oralidade virou a marca da identidade sertaneja dele. A história do Patativa já nos joga direto numa discussão social super importante. A gente precisa falar sobre preconceito e adequação linguística, e sobre o poder e também o perigo que essas normas podem carregar. Mas, afinal, como é que nasce o preconceito linguístico? É quase uma receitinha de bolo. Primeiro, a norma culta e a padrão são vistas como as mais importantes, as de mais prestígio. Aí, isso cria aquela ideia de que só tem um jeito certo de se comunicar. E a consequência disso, qualquer outro jeito de falar que saia um pouquinho desse modelo acaba sendo julgado como errado, feio ou, o que é pior, inferior. Só que aqui vem o grande contraponto. A verdade é que toda e qualquer variante da língua, seja um sotaque do interior ou a gíria de um grupo específico, funciona perfeitamente bem para a comunicação daquela galera. Não são erros, gente, são diferenças. E são super adequadas para os seus contextos. E isso tudo nos traz ao conceito que talvez seja o mais importante de todos, a adequação linguística. Ser competente de verdade na língua não é só saber a norma correta. A verdadeira competência é ter a sensibilidade de olhar para cada situação e saber escolher o jeito de falar mais apropriado para ela. É sobre ser versátil, não sobre ser perfeito. Então, depois de tudo isso, fica uma reflexão no ar. Quando a gente ouve alguém falando de um jeito diferente do nosso, o que a gente está julgando de verdade? É a ideia que a pessoa está tentando passar? Ou é só o sotaque, a pronúncia, a embalagem que essa ideia veio? A resposta para essa pergunta diz muito sobre como a gente vê não só a língua, mas as pessoas.